Seja bem-vindo ao teste relâmpago e revisão de Mateus 26. Questão 1. Quem era Caifás? A. Um sacerdote. B. Um escriba. Ou C. O sumo sacerdote. Muito fácil para começar. Escolha apenas uma opção. Um sacerdote, um escriba ou o sumo sacerdote. A resposta correta é C, o sumo sacerdote. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote. Mateus 26, versículo 3. Questão 2. Por que Jesus morreu na época da Páscoa? A. Porque ele é o Cordeiro de Deus. B. Porque Caifás o quis matar nessa data. C. Para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Ou D. A e C estão corretas. Nesta questão pode ser uma ou mais opções. A resposta correta é D. A e C estão corretas, porque ele é o Cordeiro de Deus e para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 26, versículo 2. Nessa ocasião, comerá o cordeiro de Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Números 9, versículo 11. Questão 3. Qual Maria ungiu Jesus com um perfume muito caro? A. Maria, sua mãe terrena. B. Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. C. Maria de Madalena. Muitos de nós fazemos confusão com essas 3 Maria. Maria, mãe de Jesus, é a mãe terrena. A Maria de Betânia, porque ela morava na cidade de Betânia. E Maria de Madalena, que era original de Magdala, ou Madalena. A resposta correta é B. Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Mateus 26, versículo 6. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Mateus 26, versículo 7. Questão 4. Qual era o significado da unção de Jesus com o perfume? A. Preparar Jesus para o sepultamento. B. O perfume continha óleo, o qual era usado em unções. Maria mostrou amor sublime por Jesus. C. Um costume da época dado aos visitantes. D. A e B estão corretas. Nessa questão, escolha uma ou mais opções. Está muito fácil.
A resposta correta é D. A e B estão corretas. A. Preparar Jesus para o sepultamento. B. O perfume continha óleo, o qual era usado em unções. Maria mostrou amor sublime por Jesus. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Mateus 26, versículo 12. Questão 5. Qual foi o preço pago pelos chefes dos sacerdotes para Judas Iscariotes trair Jesus? A. 30 moedas de prata. B. 3 moedas de prata. Ou C. 300 moedas de prata. Essa está muito fácil. Lembre-se de que é o preço pago por um escravo. A resposta correta é a 30 moedas de prata. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Mateus 26, versículo 14. E lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Mateus 26, versículo 15. Questão 6. Qual é o outro nome da festa da Páscoa de acordo com a Bíblia? A. Festa da colheita. B. Festa da ressurreição de Jesus. C. Festa dos pães sem fermento. Essa está bem explicada na Bíblia. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é C. Festa dos pães sem fermento. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Mateus 26, versículo 17. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, Lucas 22, versículo 1. Questão 7. O que Judas Iscariotes disse quando Jesus declarou que um dos 12 apóstolos o iria trair? Com certeza, complete, mestre. A maioria das pessoas culpadas dizem a mesma coisa quando estão na cadeia. A resposta correta é: com certeza, não sou eu, mestre. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Mateus 26, versículo 25. Questão 8. Jesus pediu que os apóstolos bebessem do mesmo cálice que ele bebeu. Qual é o significado do cálice? A. Amor. B. Sofrimento. Ou C. Redenção. Escolha apenas uma opção.
A resposta correta é B, sofrimento. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Mateus 26, versículo 27. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22, versículos 42 e 43. Questão 9. Quando Jesus disse: isto é o sangue da aliança, a que ele estava se referindo? A. A aliança feita entre Deus e Moisés. B. A aliança feita com a morte dele na Páscoa. C. A aliança entre ele e os apóstolos. Essa aliança é muito importante e antiga, mas ela está ligada a nós até os dias de hoje. A resposta correta é A aliança feita entre Deus e Moisés. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Mateus 26, versículo 28. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Êxodo 24, versículo 8. Questão 10. O que Pedro fez após negar Jesus por 3 vezes? A. Ele blasfemou e jurou. B. Ele foi falar com os apóstolos. C. Ele chorou amargamente. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é C. Ele chorou amargamente. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Mateus 26, versículo 75. Questão 11. Quando Jesus ressuscitou, a quem ele apareceu primeiro? A João. B. A Pedro. C. A Mateus. Escolha apenas uma opção. Esta é totalmente de graça. A resposta correta é B. A Pedro. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, como dizem as Escrituras, 1 Coríntios 15, versículo 4. Apareceu a Pedro e, mais tarde, aos 12, 1 Coríntios 15, versículo 5. Questão 12. Qual outro nome ou significado da palavra Getsemane? A. Monte Sinai. B. Monte das Oliveiras, Bosque das Oliveiras, Jardim das Oliveiras. C. Lagar de azeite, fábrica de azeite, tanque de espremer azeitonas. Ou D. B e C estão corretas. Para esta questão, escolha uma ou mais opções.
A resposta correta é D. B e C estão corretas. B. Monte das Oliveiras ou Bosque das Oliveiras ou Jardim das Oliveiras atualmente. C. Lagar de azeite, fábrica de azeite ou tanque de espremer azeitonas. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Mateus 26, versículo 36. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. João 18, versículo 1. Questão 13. Quais dos apóstolos Jesus levou no Monte das Oliveiras para orar? A. Pedro, Tiago e João. B. Pedro, João e Lucas. C. Pedro, Mateus e João. Nós sabemos que um deles era Pedro e os outros dois são os filhos de Zebedeu. Você sabe quem são? A resposta correta é A. Pedro, Tiago e João. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Mateus 26, versículo 37. Questão 14. Quem mandou uma multidão armada de espadas e varas para prender Jesus? A. O imperador romano. B. Judas Iscariotes. C. Os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é C. Os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Mateus 26, versículo 47. Questão 15. Onde o primeiro julgamento de Jesus foi realizado? A. Na casa de Anás. B. No Sinédrio. C. Na casa de Caifás. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é C. Na casa de Caifás. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mateus 26, versículo 57. Questão 16. Erroneamente acusaram Jesus de blasfêmia por ele ter dito que ele era capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruir em 3 dias. O que Jesus quis dizer? A. Era possível fazer isso porque ele é Deus. B. O santuário significa o corpo de Jesus, não o santuário terreno ou material. C. Jesus iria morrer e ressuscitar em 3 dias. D. As opções B e C estão corretas.
Escolha uma ou mais opções. A resposta correta é D. As opções B e C estão corretas. B. O santuário significa o corpo de Jesus, não o santuário terreno ou material. Jesus iria morrer e ressuscitar em 3 dias. Que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Mateus 26, versículo 61. Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. João 2, versículo 21.